Vocês já repararam que a gente está gostando de fazer esses episódios na externa, né? É sempre mais gostoso mesmo. E a gente tinha comentado um tempo atrás sobre os tipos de mãe. A gente não esqueceu disso não. Então hoje a gente vai falar sobre o tipo de mãe permissiva. A gente tem aqui uma convidada, mentira, ela é do Yotuelas mesmo, que é esse exemplo de mãe permissiva e vai falar um pouquinho pra gente, né, Cris? Não, eu já ia perguntar, vocês estavam falando de mim e por acaso sou eu? Na verdade, eu acho que esse tipo de mãe é até um pouquinho polêmico, porque tem um pouquinho de confusão, né, Cris, entre ser permissiva, ou às vezes achar que ser permissiva é mole, ou ser flexível. Como é que você acha que você se encaixa aí com seus filhos? Ai, gente, não é fácil não, porque cada uma tem um perfil, né? Eu sou uma pessoa, já que eu tenho uma natureza um pouco mais mansa. Então, eu penso muito antes de falar, antes de agir. Então, isso entre ser permissiva e estar vendo como que você vai agir, é uma coisa que dá uma dificuldade, às vezes, para os meninos entenderem, né? Em relação à ação. O que eu penso a respeito de mãe permissiva? Eu acho que mãe permissiva é aquela que não corrige, aquela que não disciplina, aquela que não está preocupada em educar. No meu caso, eu acho que muitas vezes eu sou um pouco permissiva sim, mas eu educo, eu disciplino, eu tento fazer o máximo da minha parte dentro dos meus limites. Não adianta eu querer ser brava o tempo todo, sendo que esse não é meu perfil. Mas o que seria então ser permissiva? Dá um exemplo, assim. Eu acho que o que acontece? Às vezes eles estão discutindo, brigando. Brigar é uma coisa que me tira do sério. Criança brigando, gente, criança brigando, tira a gente do sério. Suga, né? Suga, parece que aquilo ali, né, a gente não consegue administrar muito bem. E eu fico vendo e às vezes eu não faço nada. Aí, às vezes, eles falam, você não vai fazer nada? Eu falei, calma. Na hora certa. Você não vai fazer nada? Você tá vendo que... Mas é sempre pro outro. Ah, tá. É sempre o limite pro outro. O Natan sempre reclama que eu não tô fazendo a minha parte, educando ou disciplinando a Valentina. E a Valentina acha que eu deixo o Natan cada vez mais manhoso porque eu não estou disciplinando o Natan. Então, é sempre pro outro, porque acho que para eles mesmo... Muito de vez em quando, só que eu penso que eles estão querendo mesmo um limite. Eu tenho aprendido, porque aos poucos estou aprendendo a falar não, a ser um pouco mais brava. Agora, o que eu penso é que a gente tem que aprender a ser mais coerente. Se a gente fala, olha, agora não é não, porque eles tentam nos dobrar. E me dobrar é um pouco fácil. Mas você foi percebendo isso com o tempo? Porque os filhos vão crescendo, então tem idades que vão exigindo certos tipos de tratos, né? Sim, eu creio que quando... essa passagem de criança para adolescente, a gente começa a perceber isso, porque eles ficam muito, eles querem um limite maior, porque eles, o tempo todo, eles estão nos desafiando. Eu nem acho que é só na adolescência, eu que vivo com criança, eles nos testam, eles pedem limite. Então, eles ficam me testando, olha, peraí, deixa eu ver até onde vai. Ontem o Natan chegou da escola meio irritado, aí ele fez umas coisas que eu não gostei, aí ele queria figurinha. Aí eu falei, não, hoje não vai ter figurinha. Eu achei até engraçado, porque normalmente ele fica, eu quero figurinha. Você não vai me dar figurinha? Por que não? Eu falei, não, hoje não tem figurinha, porque você não me tratou da maneira que deveria, você não foi bacana comigo, então hoje não tem figurinha. Ele até aceitou numa boa, mas tem dia que às vezes fica, eu quero figurinha, e você fala, não, peraí, então vamos lá comprar essas porcarias dessa figurinha de uma vez. Eu sou tipo brava, mas eu sou tipo brava que o meu não é totalmente permissivo, eu sou controverso o tempo inteiro. E como cada um tem uma personalidade diferente, a gente tem que saber onde eu posso permitir mais para um, permitir menos para o outro, ou um é mais obediente, outro é menos obediente, como que lidar com isso é um pouco complicado, a gente precisa de muita sabedoria, né? Com certeza. Muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Agora, outro dia ele falou comigo, mamãe, você tinha que ser mais mãe raiz. Eu falei, que história é essa de mãe raiz? Como é que é essa mãe raiz? Mãe raiz? Eu falei, que mãe raiz? Eu não sou essa mãe raiz. Não. Ele falou assim, sabe mãe raiz? Aquela assim que joga o chinelo? Eu falei, como é que é? Joga o chinelo? Ô, Cris, você sabe que eu li a respeito disso? Fala muito isso
de pais permissivos, né, os filhos, às vezes, eles sentem falta de colocar esse limite neles. Eles estão sempre esperando, às vezes, um não que às vezes eles não têm. E, às vezes, isso pode gerar certa insegurança na formação deles mesmos, né, quanto a situações da vida que eles vão passando, que eles não tiveram esse limite com os pais. Como é que você vê isso, assim? Eu, graças a Deus, eu tenho uma situação que me ajuda muito. O meu marido, ele me equilibra. Porque o meu marido, ele é mais bravo. Então, quando eu estou sendo permissiva e nós combinamos, ele vem e corta. Então, tem uma determinada hora que eu sei aonde que eu vou recorrer. E ele me dá uma puxada. Então, eu tenho essa benção, que é ter um marido assim. Agora, tem muitas mulheres que são mães solteiras ou são viúvas. Sim. Então, elas não têm essa mesma ajuda. Elas mesmas precisam de estar se adequando à situação. E não é fácil. Eu acredito muito que a criança, ela percebe muito sobre o meio que ela vive. Ela percebe o tempo todo e ela fica atenta, olha, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Ela quando eles vão, por exemplo, Valentina que já está na idade de querer sair, de querer curtir alguma coisa, assim, ela sabe que na mãe ela vai ter com certeza, uma aliada, bacana, talvez até, né? Então ela sabe quem ela recorre, mas a decisão é tomada junta? Sempre como é que é junto, isso? Sempre. E aí eu me sinto muito bem em tomar a decisão em conjunto, justamente por isso. Eu sei que ele vai me dar um apoio, que se eu estiver sendo permissiva, ele vai apontar, olha, não, agora não. Às vezes eu já chego para ele sabendo mais ou menos a resposta, mas aí eu já venho com ele, olha, não, então nós decidimos que nós não vamos deixar ou permitir. Agora, às vezes, eu também uso um pouquinho ai, não, eu vou ver com seu pai, mas eu acho que seu pai, eu querendo falar não, eu tenho uma dificuldade de falar não. Eu tenho uma grande dificuldade, é uma coisa que eu tenho aprendido. Pai, tá livre eu tenho aprendido não. muito a falar não. É uma coisa que veio assim, né, de infância, para mim é uma dificuldade. Eu sei criação. É isso que eu ia falar, que o sentido daqui que a gente está falando de ser permissiva é o sentido, assim, aquela mãe que deixa tudo. Mas, ao mesmo tempo, a Cris pode vir com essa ideia de deixar tudo porque confia na criação que ela deu à filha, que ela deu ao filho, né? Eu mais também ou menos confio isso, muito, mas para eu chegar nessa confiança, existe uma comunicação muito grande. E, por exemplo, os meus filhos, eles chegam para mim e falam, mamãe, eu errei, eu sei que eu não fui legal. Eles têm essa abertura, Elas têm essa abertura. Então, a gente se comunica muito a respeito disso. Isso é importante, né, Cris? Então, eu pergunto, olha, eu falei para minha filha outro dia, eu falei, olha, eu tô tentando acertar, muitas vezes eu deveria agir diferente, eu consigo agir até um determinado ponto, que a minha personalidade me permite. E em outro ponto eu já não dou conta, então eu também tenho que aprender. É um aprendizado, legal, né? Ser mãe é um aprendizado e não é fácil ser mansa ou ser brava ou ser... É muito difícil a gente se adequar. É o que a gente sempre fala aqui, né? O objetivo desse canal aqui é isso, somos mulheres reais que vivemos a realidade de sermos mães, esposas, filhas, profissionais, e a gente quer mostrar que é justamente isso, não tem o certo ou errado, é a gente tentando acertar, aprendendo, errando, porque o nosso dia a dia é assim, né, gente? E uma que está recorrendo à outra também, uma que é suporte da outra também. E é mais essa mensagem que a gente quer trazer aqui hoje, que não estamos aqui com o intuito de ensinar, né, como deve ser, nem nada. É trazendo situações que às vezes você está passando pela mesma coisa em casa e fala assim, olha, naquele ponto que ela falou, eu posso mudar então uma estratégia em relação a isso e aquilo, enfim. Mas uma coisa que eu tirei assim de aprendizado do que você contou hoje sobre essa questão de ser mais permissiva é a questão do diálogo. Por exemplo, eu sou brava, eu sou o oposto da Cris, mas muitas vezes eu vejo que o que me falta é o diálogo, né? Eu converso muito pouco com eles. Aqui, a questão da brava muitas vezes entra naquele papel um pouco do autoritarismo, do eu mandei, você me obedece, vai que eu tô mandando. Não tem muito talvez a mãe permissiva... Não tem papo, né? É isso aqui, ó. É muito mais diálogo. Por que ela é permissiva? Porque ela conversou, então ela chegou num acordo, ela chegou talvez a sua estratégia seja essa. A minha estratégia é mais essa mesmo. Ó, vamos conversar. O que está acontecendo
acontecendo? Por que disso? Por que você está se sentindo? Outro dia eu falei, olha, eu entendo que você esteja com raiva, eu entendo que você esteja bravo com essa situação, mas eu não posso permitir que você venha até a mim com esse tom. Isso. Não posso permitir. Você não é permissiva, Cris. Estou vendo isso aqui agora. Você é uma mãe flexível. Flexível. Eu nunca tinha pensado. Você é uma mãe flexível. Você tá me dando um alívio. Posso te falar uma coisa? vou ficar Filhos feliz. procuram nos pais confiantes, que passam essa confiança, né? Não é, ter essa coisa que a gente sempre fala, meu pai, falando pai, que os pais, né, gente, mães, nós estamos, aqui é mães. Minha mãe é muito brava, minha mãe é muito permissiva, minha mãe é muito... Não, eu acho que no resumo de tudo aqui, sermos flexíveis para a gente sempre atrair essa confiança do filho, eles poderem chegar na gente, ver esse porto seguro que somos e não procurar em amizades ou na rua, porque eu acho que esse que é o... Com certeza. É o grande desafio nosso, Sabedoria, né, gente? Sabedoria. Muita sabedoria do Senhor. né? A gente quer com isso que você busque essa sabedoria também. E ver e identificar em você esse tipo de mãe que você está sendo e se olhar mesmo. Eu acho que isso é um aprendizado mesmo. Criação, filhos, pra gente é um grande aprendizado. E a gente, é uma maneira da gente se autoconhecer. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Né? A gente quer agradecer aqui ao Zé Café, ao Romanel, ao Açaí Fresh, nossos parceiros. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.